As duas histórias de envenenamento em família que repercutiram no Brasil todo levantam a discussão. Por que esse tipo de crime é tão difícil de ser investigado como o homicídio? Esta semana, a mulher apontada como suspeita de um dos casos deixou a prisão e voltou para casa. Zeli é uma sobrevivente. Renasceu há 27 dias. Uma concentração de arsênio para uma pessoa, ela pode ser tóxica e letal, e para outra, ela pode não ser tóxica e letal. E isso explica um pouco o caso da dona Zeli. Lucélia é inocente. Voltou a ser livre há 6 dias. Quando eu lembro, eu choro ainda do que eu passei. Você pesou 52 anos para botar meu aniversário na cadeia. Isso foi muito triste para mim, viu? Uma foi acusada de matar 2 crianças com cajus envenenados em agosto do ano passado. E nunca dei nenhuma sacola de caju para nenhum menino. A outra sobreviveu a uma tentativa de envenenamento da própria nora no Rio Grande do Sul no dia 23 de dezembro. Em Parnaíba, no Piauí, 9 pessoas foram parar no hospital logo no dia 1º de janeiro. A casa onde acontecia o almoço da família de Dona Maria se tornou um cenário de terror. Só foi um atrás do outro, agonizando. A gente não sabia quem salvava. 4 pessoas morreram envenenadas por terbufós, inseticida proibido no Brasil. As vítimas foram 2 filhos e 2 netos de Dona Maria. O primeiro laudo, ele saiu ainda na primeira semana da investigação. Esse laudo revelou a substância terbufós no estômago da primeira vítima, o Manuel, 18 anos. A família requentou o baião de 2 servido na ceia do Ano Novo para o almoço do dia 1º. A polícia afirma que o veneno foi colocado na panela depois da ceia. Os depoimentos levantaram a suspeita sobre o marido de Maria. Francisco de Assis foi preso temporariamente. Segundo a polícia de Parnaíba, o veneno encontrado nos corpos das pessoas mortas em janeiro foi o mesmo detectado no estômago dos filhos mais velhos de Francisca, que morreram em 23 de agosto do ano passado. Na época, eles teriam começado a passar mal logo depois de comer cajus. Lucélia Maria da Conceição Silva foi presa preventivamente, suspeita de ter colocado o terbufós nas frutas. O advogado de Dona Lucélia diz que as provas contra ela eram frágeis. Alguém apontou o dedo e disse: foi aquela velha. E aí todo mundo começaram a apedrejar a casa da Lucélia. Depois ela foi recolhida, foi presa e houve uma busca na casa dela. O veneno também foi encontrado na casa de Dona Lucélia, mas ela nega até mesmo que conhecia a família na época. Depoimentos alegaram que os meninos entravam na casa dela para roubar as frutas. Isso é conversa do povo. Nem o menino andava na minha casa. Desse menino aí, não. Pegando caju nenhum. Depois da prisão da aposentada, a casa dela foi incendiada pelas pessoas da cidade. Minha casa foi incendiada por causa dessa mentira que inventaram de mim. Eu fui presa por causa dessas pessoas. Dona Lucélia estava presa aguardando o julgamento no dia 23 de janeiro. Mas com os novos casos de envenenamento na família de Dona Maria e com a prisão temporária de Francisco de Assis, a perícia nos cajus finalmente foi realizada. De acordo com este documento do laudo do Instituto Médico Legal do Piauí, as amostras das frutas enviadas em 29 de agosto de 2024 só tiveram a análise concluída em janeiro deste ano. O que é possível ver é que o laudo ficou pronto em 8 horas, muito rapidamente, e por fim apontou que não havia terbufós nas frutas. Todas essas circunstâncias foram observadas, só que a prova principal era o exame nos frutos colhidos, a época do crime, a época da conduta tido como criminosa atribuída à senhora Lucélia. E aí é o que eu repito, a falha é do Estado do Piauí. A produção do Domingo Espetacular procurou a Polícia Civil de Parnaíba e a Secretaria de Segurança do Piauí para questionar a demora na análise das frutas, mas não obteve respostas.
Depois do laudo negativo em relação aos cajus, o Ministério Público pediu a revogação da prisão preventiva da acusada, mas ela continua indiciada. Ainda fui presa por injusta causa, sofrendo, né? Fui longe da minha família, fiquei longe no mês de Natal, no dia de Ano Novo. Passar presa é uma coisa muito difícil para mim. Na cidade gaúcha de Torres, a nora de Dona Zeli é investigada como suspeita de ter causado a morte de 4 pessoas da mesma família. 3 no dia 23 de dezembro e o sogro em agosto do ano passado. No primeiro caso, 7 pessoas da família estavam reunidas neste apartamento para um café da tarde quando começaram a passar mal. Zeli dos Anjos, que preparou o bolo, também acabou hospitalizada. Ela tinha certeza absoluta que ela iria escapar novamente, como tinha acontecido quando ela envenenou o sogro. O veneno encontrado nos corpos das 2 irmãs de Dona Zeli, Neuza e Maida, e da sobrinha Tatiana, foi arsênio, que pode ser considerado um dos elementos químicos mais letais. A quantidade do veneno chamou a atenção dos peritos. Para tu teres uma ideia, o nível mais alto chegou a mais de 380 mil microgramas por litro, que é considerado um limite de exposição a arsênio, é 35 microgramas. A investigação começou pelo bolo ingerido por todos. A farinha apresentou uma quantidade também muito elevada, mais de 65 gramas por quilograma de farinha, 2.700 vezes maior que a concentração do bolo. No corpo do sogro de Daisy, exumado depois das primeiras descobertas, também foi encontrada grande quantidade de arsênio. Ele morreu meses antes, depois de ingerir leite em pó e bananas levadas pelo filho e por Daisy até a casa de Zeli. O arsênio ele tem uma característica, então ele pode permanecer no corpo em alguns locais, principalmente como fígado e estômago, por muito tempo, e da mesma forma em materiais que possuem queratina, como cabelo e unhas. Para a polícia, Dona Zeli era o alvo principal. A nora ainda chegou a fazer uma visita à sogra no hospital, onde levou alguns alimentos que hoje estão em análise. O Domingo Espetacular acompanhou o trabalho das peritas. A análise desses materiais tem o intuito de verificar a presença de alguma substância, já direcionada, obviamente, para o arsênio. E amostras de sangue do marido e do filho de Daisy também foram encaminhadas para análise no Instituto Geral de Perícias do Estado. Existe a suspeita de que, em dezembro passado, ela tenha colocado arsênio num suco oferecido aos 2. Ao perceber que a criança também havia ingerido a bebida, ela teria corrido para forçar o vômito. Pai e filho foram parar no hospital com sintomas de intoxicação alimentar. Mas a história não para por aí. Nós teremos outras 3 vítimas e vai comprovar ainda mais a escalada criminosa, de que a Daisy vinha, A nora tinha muitas rixas e discussões com a família do marido. Mesmo assim, Zeli recebeu estes áudios antes do Natal. Será que o ano novo vai ser bom? Será que tudo que a gente passou a gente vai superar? Tu também teve uma intoxicação alimentar, tá aí agora? Ela falando para a sogra que a sogra teve uma intoxicação alimentar, quando ela tinha dado veneno para a sogra. Desde que Dona Zeli deixou o hospital, ela passou a viver nesta rua, na praia de Arroio do Sal, no litoral gaúcho. O filho, que é marido de Daisy, e o neto dela também vieram ficar aqui. Eu conversei com alguns vizinhos que me disseram que durante o dia eles saem de casa e buscam manter uma rotina normal. Só uma palavrinha, 2 minutinhos. A polícia segue com as investigações e busca mais provas para descobrir como Daisy planejava os crimes. Ela troca os nomes. É Daisy Moura dos Anjos. E ela coloca na nota fiscal Daisy Marques dos Anjos. Altera também o CPF
Deise Moura dos Anjos está presa preventivamente desde o início de janeiro numa penitenciária feminina em Torres. Ela é acusada de triplo homicídio qualificado e tripla tentativa de homicídio. A polícia continua investigando outros possíveis crimes atribuídos a ela. A investigação aponta ainda que Deise teria comprado o veneno por pelo menos 4 vezes desde agosto do ano passado, data em que o sogro morreu. Nós nunca imaginávamos que seria tão fácil adquirir o arsênio através de sites pela internet, com entrega pelo correio. Os Correios responderam em nota que é proibido o envio de substâncias tóxicas e infecciosas como o arsênio. A empresa diz que, se encontrado algum produto suspeito, a encomenda é encaminhada às autoridades competentes para avaliação especializada. Isso vai fazer parte de uma outra investigação, de um outro inquérito policial que a gente pretende fazer futuramente.